E aí, pessoal, galera, estou aqui para fazer mais um vídeo. Este vídeo num cenário diferente, que é o meu escritório. É a primeira vez que filmo aqui no escritório. Continuo numa daquelas fases de espera, como sempre. Enquanto estou à espera, lembro-me de fazer um vídeo. Nos últimos dias tenho estado a pensar sobre três perfis de pessoas num contexto. Este tema, não sei se já foi pensado por alguém, foi mesmo originário dos meus pensamentos. Se por acaso gostarem e se enquadrarem em algum destes perfis ou temas que eu vou falar, por favor comentem, partilhem, tornem-se subscritores do canal, que eu ainda tenho poucos. O objetivo é chegar a 1000 o mais breve possível, ainda só tenho 20. Ok, então vou começar. Qual é o primeiro cenário? Como vocês todos sabem, os adolescentes, os pré-adolescentes e principalmente até ao início da idade adulta, nos primeiros anos, se nós considerarmos naquelas idades dos 18 aos 21, normalmente a seguir a isso não acontece tanto, nós temos a tendência de ter um conjunto de amigos que poderão ser 3, 5, eventualmente até 10. Depois há momentos em que andam mais juntos os 3 e depois os 5, depois às vezes em determinados contextos são 10, mas depois noutros são 3. Portanto, durante o dia, e às vezes temos as questões semanais. Eu queria destacar também a questão de projetos que eles participem. Não vou dizer os normais, como jogar futebol, praticar desporto, passear, ir ao shopping, ir ao cinema. Esse tipo de atividades é normal. Ou ir aos bares, etc. Mas por vezes já existem grupos que até mesmo desportivamente ou em nível de criação de conteúdos multimédia nas redes sociais ou documentários, a nível de filmagens, escrever livros, a participação em associações a nível cultural, bandas de rock, a todo o tipo de atividades que tenham algum impacto em determinada área. Eu lembrei-me agora de outra, que, por exemplo, queria desenvolvimento de aplicações ou de jogos, que são áreas que também são próximas à minha pessoa. Alguns desses projetos tiveram impacto nesse contexto, outros ficaram a meio. Pode acontecer muita coisa nessas idades, se calhar, e muitos, por exemplo, se for no desportivo, ficaram a meio da tabela, ou ganharam o regional, mas no nacional não correu tão bem. O jogo foi colocado numa plataforma, mas não teve muitos downloads. Os vídeos não tiveram muitas visualizações, mas pode ser que até tenha tido muito sucesso, possa ter tido sucesso internacional, nacional, regional, possa ter sido notícia na televisão, determinado projeto. Portanto, coisas boas. Pronto, eu queria destacar dentro desse contexto dessas amizades que ficam para a vida. É claro que depois de uma certa idade cada um segue a sua vida, alguns solteiros, outros casam, depois às vezes existem contactos que acontecem esporadicamente, anualmente, mensalmente, outras vezes é só nas redes sociais, outros vão viver para o estrangeiro. Outros são vizinhos, mas raramente se veem.
pelos horários. Às vezes combinam encontros, o jantar dos amigos e pronto, acontece muitas situações como toda a gente sabe. Eu queria destacar uma coisa, a novidade que eu pensei foi que em muitos casos, nesse contexto, eu queria destacar 3 perfis que eu, que eu sou fã. Portanto, eu quando ouço histórias de empreendedores, de esportistas, de artistas que eu sou fã, eu ouço às vezes histórias ou ouço falar de amigos, de projetos antigos, às vezes não tem nada a ver com o que eles fizeram, e vejo que esses amigos têm algum desses perfis, e depois acabo por também tornar fã de um dos amigos. Outras situações aconteceram comigo também, outras aconteceram no estrangeiro, outros em Portugal, outros foi há pouco tempo, outros foi há muito tempo. Alguns passaram por mim, pela minha vida, outros nem sequer os conheço pessoalmente, outros eu já troquei cartas, e-mails, ou responder ao meu comentário, e por eu ser fã eu fiquei contente, outras vezes até nem fiquei contente porque a resposta não foi aquilo que estava à espera. Pronto, aconteceu tudo e mais alguma coisa. Mas o que é que eu queria destacar? 3 perfis. Eu queria destacar aquele perfil do professor universitário investigador, o perfil do empresário homem de negócios e o perfil do inovador, inovador trabalhador de impacto, numa atividade de impacto. Pronto, é claro que esses são os 3 perfis. Depois, claro que existem outros perfis que também pertenceram naquela fase do grupo da adolescência, da pré-adolescência, dos 13, dos 15, dos 18 anos. Às vezes são coisas que duraram esse tempo todo, outras vezes foi só um ano, outras vezes foi 6 meses. Pode ser em qualquer caso. Claro que nesse grupo haviam outros perfis, aqueles que depois acabaram por ter um trabalho super normal, um trabalho corriqueiro, entre aspas, porque todos são importantes. Não queria desvalorizar, só que não me torno fã. Pronto, tem essa questão. Eu estou a falar daqueles que eu me torno fã, pessoalmente. E depois também tem aqueles perfis dos que foram professores, mas pronto, não foram universitários nem investigadores. Tenho admiração, mas não sou fã. Eu posso até ter gostado de um projeto ou outro dessas pessoas. E pronto, e temos aqueles que fazem trabalhos relevantes, mas pronto, ou não são inovadores ou não são de impacto, e também sigo e aprecio esse tipo de trabalho. E depois há outros perfis que eu agora não me estou a lembrar. Não quer dizer, essas pessoas dos outros perfis também tiveram muito impacto na vida daquelas pessoas, daqueles 3 perfis que eu falei que eu sou fã e que fizeram coisas extraordinárias ou estão a fazer. Mas naquela altura em que eles eram adolescentes e faziam aqueles projetos, foram muito importantes no desenvolvimento deles, e continuam a falar e continuam a aparecer, e às vezes também quando fazem documentários sobre essas pessoas, esses amigos também aparecem. Pronto, eu vou agora desenvolver a questão dos investigadores e dos professores universitários. Pronto, são pessoas que se calhar naquela fase dos 17 aos 18 entraram logo na licenciatura, tiraram logo a licenciatura, eventualmente até tenham sido convidados para ser professores ou para dar umas aulas com o professor, tenham entrado e entraram logo no mestrado ou no doutoramento logo a seguir, ou eventualmente tenham estado um ano a trabalhar e depois entraram no doutoramento. Pronto, o que quero dizer é que aos 20 e poucos, até aos 25 ou pouco mais que isso, já estavam como professores da universidade, portanto professores auxiliares, e conseguiram a sua carreira. Fazem coisas fantásticas como
Formam muitos alunos, fazem trabalhos de investigação em áreas altamente relevantes cientificamente ou tecnologicamente, escrevem artigos, participam em jornais, participam em conferências e são convidados para programas, para documentários e participam como orientadores de projetos de investigação científica, em que depois têm as teses de doutoramento e têm projetos financiados ou não financiados no âmbito europeu, por exemplo. Normalmente esses investigadores, quando iniciaram a sua carreira, tenham trabalhado com aquele perfil do empresário homem de negócios, ou tenham sido sócios ou, inicialmente com eles, por ter também um perfil, porque eles depois complementam-se, por ter aquele perfil de uma pessoa muito inteligente e que também é muito dotada a nível científico ou tecnológico, mesmo que aos 18 e aos 20 anos ainda não soubesse disso. Participou nesses projetos e tenha trabalhado ou tenha sido sócio e depois tenha decidido ir para professor, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e acompanha de perto. Depois não quer dizer que depois, mais tarde, através de um registro de uma patente, queira, portanto, mesmo que tenha um vínculo de exclusividade, depois que decida a tornar-se um professor catedrático ou associado, convidado, a deixar esse vínculo e depois de velho, entre aspas, entrar no mundo dos negócios. Ou seja, entrar no segundo perfil que eu queria falar. Também pode acontecer. Depois temos o caso do homem de negócios, empreendedor, que eventualmente até nem tenha entrado na licenciatura ou nem isso, e depois tenha desistido porque vê que aquilo não dá dinheiro diretamente, só dá conhecimento, e a carreira de professor não é atrativa para ele, e teve uma ideia de negócio, desempenhou, teve algum sucesso, começou a ter... às vezes é continuação do negócio de algum projeto daqueles que aconteceu naquela primeira fase da adolescência, do grupo de 2, 3, 4 pessoas, 5. Às vezes também são 5 pessoas, 5 adolescentes, 2 estão a trabalhar diretamente, há outro que participa de vez em quando e os outros dão força para conversas de café, também serve. Pode haver assim muitas sinergias, pronto, mas este homem de negócios é o que realmente é empreendedor, leva os projetos para a frente, põe as mãos na massa, até mesmo nesse projeto, às vezes é continuação, às vezes cria outro parecido, ou é um início, e às vezes a vida corre-lhe bem, a nível financeiro, a vida corre-lhe bem e consiga logo no primeiro, segundo ou terceiro a tentativa de conseguir o seu negócio que dê certo. Não quer dizer que quando eu falo que o negócio dê certo que tenha que ser negócio de milhões, não é? Ou que fique multimilionário, como aqueles mais conhecidos, mas pronto, pelo menos que dê para viver e para pagar as contas e ter uma vida bastante acima da média. E às vezes o primeiro negócio não dá certo, mas ganha um certo dinheiro que dê alguma estabilidade durante alguns meses para começar o segundo. E às vezes chega aos 50 anos, já participou em muitos projetos, tentou pôr muita coisa de pé. Muitos fizeram muito impacto naquela altura, mas depois às vezes os tempos mudam e não tenho conseguido acompanhar, porque nem sempre os negócios se conseguem adaptar. Também acontece isso e depois tem que entrar noutra coisa. E os tempos vão mudando, vão criando novas ideias. É difícil de criar negócios que durem mais de 10 anos.
porque se resolvem algum problema agora, podem não resolver depois, e essa adaptabilidade no mesmo negócio possa... E às vezes também vendem o seu negócio por um preço bastante interessante e com esse dinheiro criem outro. Portanto, pode acontecer muita coisa. E por vezes, tal como no primeiro perfil, também acontece aquela situação de este homem de negócios, depois por aquilo que fez, pelos conhecimentos de relevância científica e tecnológica, a tornar-se um professor convidado para ajudar, ou até ser formador profissional, ou participar em palestras, portanto, tornar-se assim uma pessoa mais dos meios de comunicação, e até participar em projetos de investigação, ou a sua própria empresa ter projetos de investigação de patentes. Portanto, da mesma forma que no primeiro perfil que eu falei possa acontecer entrar no segundo, do segundo também pode entrar no primeiro. Pronto, temos os dois primeiros perfis. Temos o professor universitário investigador, temos o segundo perfil, que é o homem de negócios, empreendedor, e depois temos o terceiro. Pronto, o primeiro perfil pode ser que tenha querido ir para professor investigador não só pela missão de desenvolver, eventualmente ganhar um grande prémio, como o Prémio Nobel ou outro equiparável, ou de querer, portanto, ajudar muitos jovens a tornarem-se melhores pessoas. Pronto, cada um tem o seu objetivo, não quer dizer que sejam todos iguais, pode ser que seja mais do que um objetivo. Mas também pode ser que seja por querer ter uma vida mais estável, ter um salário acima da média e tirar férias uma vez por ano com a família e ter as suas rotinas. Algo que, pronto, zona de conforto, algo que o homem de negócios por vezes não consegue. Pode conseguir, eventualmente, com o seu esforço, depois, outros resultados a nível financeiro e a nível material. Mas não era este tipo de discussão, porque a literacia ou a educação financeira não é relevante para este vídeo, há de se falar noutra altura. Pronto, agora o terceiro perfil. O terceiro perfil é aquele trabalhador ou um colaborador que tenha um trabalho muito inovador, de grande impacto a nível local, a nível nacional ou até a nível internacional, que faça coisas muito relevantes tecnicamente ou tecnologicamente, cientificamente avançados, em determinada área. Pode trabalhar numa organização não governamental, numa organização governamental, ou então numa empresa, mas que seja uma empresa com objetivo menos inovador, mas que ele tenha uma função inovadora e que seja um grande impacto para a sociedade, que os seus resultados, os seus projetos sejam notícia, se participem em vários debates e todo esse tipo de situações. Por exemplo, se trabalhar numa organização não governamental, pode, ou nas outras, pode descobrir uma forma de resolver um problema que era muito difícil inicialmente, mas que depois tivesse tornado algo bastante dinâmico e fácil de trabalhar, e que facilita a vida das pessoas no dia a dia, em todos os aspectos. Esta pessoa também pode ter um bocadinho dos outros, pode depois vir a dar, pelos seus grandes conhecimentos, eventualmente científicos e tecnológicos, técnicos, pode
para além de participar em palestras, etc., depois pode acabar por... Ele eventualmente até tenha tirado uma licenciatura nessa antes, mas depois pode continuar os seus estudos, até pode fazer o doutoramento, porque alguém pode lhe dizer, olha, o trabalho que tu fazes dava para uma tese de doutoramento, e como ele já tem muito trabalho adiantado, até pode, com um jeitinho aqui e ali, conseguir fazer o doutoramento com relativa facilidade. E depois pode ser convidado para dar aulas, às vezes até aulas práticas, como professor assistente ou auxiliar convidado, pós-laboral, eventualmente, ou vai lá uns dias durante o horário de trabalho, dar umas aulas, ou então participar em projetos de investigação que às vezes até têm diretamente a ver com o seu trabalho. Como é um trabalho tão inovador, pode trabalhar diretamente com as universidades e até pode ser um investigador externo de algum... Portanto, é um investigador interno da sua organização, mas depois colabora também com as universidades, que também é algo bastante relevante. E então temos aqui estes 3 perfis que eu apresentei, que quando eram jovens participaram noutros projetos na sua adolescência e até com outras pessoas de outros perfis. Portanto, e depois entre os 18 e os 25 as suas vidas levaram caminhos diferentes. E depois estes 3 perfis e mais os outros que eu não quero dizer que são menos relevantes, mas que pessoalmente não me torno fã dos outros perfis, só de um destes 3. Portanto, estes 3 amigos para a vida e os outros, de vez em quando juntam-se, falam sobre aquele projeto antigo que pode ter ou pode não ter diretamente a ver com o que eles fazem agora. Normalmente tem sempre um bocadinho a ver, porque a adolescência dá-nos muitas pistas para o futuro. E é um tema que eu me lembrei para expor. Acho que é bastante interessante. Vou continuar a fazer temas destes, a falar aquilo que eu pensar, eu exponho aqui no canal com o meu nome, Fernando Teodósio 74. Eu a nível dos... Algumas pessoas já me perguntaram se eu ia publicar conteúdos tecnológicos de passo a passo, a ensinar coisas. Dentro do meu projeto Gajo ICRC, depois eu vou criando, não quer dizer que não tenha criado no passado, mas vou reativar o projeto do ensino e formação profissional do Gajo ICRC, e depois aí terá o seu espaço. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o marketing digital. Eu posso falar sobre marketing digital aqui neste canal, mas se for algo do passo a passo, a explicar exatamente como é que se faz, entra naquele site e clica aqui, depois clica ali, não vai ser neste canal, será no outro, que um dia depois falarei sobre isso. Pronto, aqui é para falar assim temas deste género, menos passo a passo, mais de contextualização, enquadramento. Algo que tenha a ver comigo, com negócios, com empreendedorismo, com a vida, com lifestyle, com assuntos que eu goste. Tento não falar sobre política e futebol não, futebol ainda posso falar mais, mas política e religião menos, só ao de leve. E pode, se gostaram deste tema ou dos outros que eu tenho, subscrevam, comentem. Eu acho que este tema tem muita coisa para comentar, tem pano para mangas, e partilhem. Pode ser que este tema seja útil aí nas redes sociais. E por hoje despeço-me. Por acaso ainda eu poderia continuar a falar, porque ainda continuo à espera, mas também não quero tornar este vídeo muito grande, e assim termino.